Bom, eu sou o Matheus Felipe, estou no quinto período de jornalismo, vereadora, e a nossa entrevista hoje tem um tema sobre a violência da mulher, né? Ultimamente os números só crescem, né? E o que eu quero perguntar à senhora é o seguinte, sobre o poder legislativo. Quando a gente fala desse poder, o que é que a gente quer dizer com ele sobre a vida das pessoas, com relação à vida das pessoas civis, assim? Olha, o poder legislativo, ele muda o seu contorno, o seu alcance, obviamente, dentro da esfera do legislativo que você ocupa. Então, você tem uma possibilidade X de interferir a partir da Câmara de Vereadores, uma possibilidade Y a partir da Assembleia Legislativa e uma possibilidade Z a partir da Câmara de Deputados. Por quê? Porque cada uma dessas esferas envolve um tipo de recurso e de equipamento público diferente. No caso da Câmara Municipal, a gente sabe que o nosso trabalho é legislar e fiscalizar, sobretudo, o executivo. Então, o que eu sempre digo é que a gente pode fazer leis que faça diferença e que coloque as pessoas numa rota de qualidade de vida ou não. Isso é um grande problema dos legislativos municipais. Antes de ser vereadora, você sabe, eu sou socióloga, eu estou vereadora, mas eu sou socióloga, atuei como socióloga durante muitos anos na construção e na análise da política pública, e a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de encontrar nas câmaras municipais projetos de lei, iniciativas dos legislativos municipais que gerem impacto direto, imediato, que possa ser sentido na vida das pessoas. Quando a gente entra dentro do legislativo, a gente muda de lugar, né? Você sai do campo da pesquisa para o campo da vivência, você entende um pouco do porquê dessas dificuldades. Você sabe que o legislativo municipal, assim como os outros legislativos, a gente não pode propor nada que onere despesas do município. Tudo que um vereador propõe precisa ser no âmbito que não gere gasto, porque para gerar gasto tem que ser propositivo, tem que ser propositura que venha do executivo. E isso desmistifica muito a função de um vereador, porque você imagina a quantidade de vereadores que fazem promessas, que fazem propostas, de que vão agir, de que vão atuar em coisas que custam dinheiro. Olha, você comprar um ônibus para fazer, vou dar um exemplo simples, comprar um ônibus para fazer castração animal custa dinheiro. Você abrir uma nova unidade da Sala Lilás do IML, que é onde as mulheres vítimas de violência são atendidas, custa dinheiro. Nada disso pode ser proposto por um vereador. Aí você me perguntava, então como é que vocês trabalham? A gente pode demandar do executivo, sem ser através de projeto de lei, e aí a gente conseguir construir uma agenda política robusta que gere impacto. A gente também pode, vou trazer agora para o campo da minha atuação legislativa. Dentro do parlamento existem possibilidades, existem mecanismos que podem ser utilizados para mudar a vida das pessoas sem onerar a despesa. Quer um exemplo? Eu acionei a Escola do Legislativo e a Ouvidoria da Mulher da Câmara, a Ouvidoria da Mulher que eu criei quando eu entrei, e a gente fez um curso com a Defensoria Pública de Goiás, ou seja, de graça, para servidoras de todos os gabinetes, dos 35 vereadores, para ensiná-las a lidar com casos de violência contra a mulher. Porque esses 35 vereadores e vereadoras têm entre o seu eleitorado mulheres que precisam desse tipo de suporte. O curso foi um sucesso, a gente já está sendo convidado a levar esse mesmo formato para várias câmaras municipais do interior. Então, o que eu sempre digo, para você fazer um mandato que mude a vida das pessoas, você tem que aliar a responsabilidade, ou seja, de saber qual é o seu campo de atuação, você tem que aliar a vontade de trabalhar, lógico, e também a criatividade, porque aí você consegue atuar dentro da sua área sem onerar despesas, sem invadir a competência do executivo e ainda assim gerar bons resultados. Certinho, parabéns, top de linha. Bom dia, Ava, tudo bom?
Tudo Eu bom, João sou, Vitor? eu sou o João Vitor, também sou aluno do jornalismo. Eu peço perdão, não estou com a câmera porque meu notebook deu problema agora, eu estou tendo que usar o computador que não tem. Mas uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora era com relação ao cenário da violência contra a mulher, o que já existe no Legislativo de Goiânia, como, por exemplo, para acolher essas vítimas? Ótima pergunta, que eu já até comecei a responder na questão anterior. A gente lançou essa coordenação da ouvidoria da mulher no âmbito do legislativo municipal, que é uma coisa inédita, porque antes a gente tinha uma assessoria que funcionava como ouvidoria, mas essa assessoria ela não tinha autonomia, ela não tinha uma estrutura própria. Assim que eu ganhei a eleição, antes de tomar posse, eu fiz uma articulação política com o presidente da casa para que essa coordenação fosse criada. A partir daí, eu trouxe uma mulher muito maravilhosa, a Maria Clara, que é doutoranda em gênero pela Universidade de Brasília, e dentro dessa estrutura eu também criei uma linha de atendimento psicológico, que a gente não tinha isso na Câmara. Então eu trouxe uma psicóloga, Lara, e a partir disso a gente lançou uma rede que chama Acolha uma Mulher, em que várias psicólogas, advogadas, médicas se cadastraram como voluntárias, então a gente hoje tem um banco de profissionais qualificadas, e são só mulheres, assim, então para a gente alimentar isso de também colocar mulheres nos espaços de poder, então a gente tem essa rede de profissionais qualificadas que podem atender as mulheres que são vítimas de violência que procurarem o legislativo municipal. Nisso, a gente fez uma rodada de parcerias. Então, nós tivemos, eu, com a Ouvidoria da Mulher, nós tivemos visitamos as duas delegacias da mulher, daqui, a primeira DEAN, a doutora Paula, e a DEAN lá da Noroeste, estivemos com a Defensoria Pública, estivemos com a Patrulha Maria da Penha. Aí você me pergunta, por quê? Porque sincronizar os equipamentos públicos que já existem é um desafio também do legislativo e custa zero. O que demanda? Demanda vontade política, criatividade e diálogo. Por quê? Porque hoje uma mulher que é vítima de violência, ela sequer sabe onde ela deve recorrer. Então, se a gente consegue sincronizar todos os órgãos, todos os equipamentos que estão nesse atendimento, a mulher ela não precisa ficar andando de lugar em lugar. Hoje, e isso é uma vontade nossa, claro que ainda temos muito que avançar nesse sentido, mas hoje uma vítima de violência, ela chega na delegacia, ela pega um ônibus, se não for flagrante que ela vai com a viatura, ela pega um ônibus, vai para a delegacia, chega lá, ela espera, ela é um ambiente frio, é um ambiente distante, é um ambiente violento também, porque você tem outras mulheres ali chorando, você tem os agressores, às vezes, junto com essas mulheres na sala de espera. Eu recomendo, inclusive, que vocês nessa pesquisa tirem um tempo, não sei se vocês já fizeram isso, para acompanhar a rotina de uma DEAN, é muito difícil. Aí ela chega lá e aí ela, às vezes, quando é, por exemplo, vítima de violência sexual, ela precisa ir no IML para fazer o corpo de delito. Ela tem, se ela tiver sido vítima de um estupro, ela tem que ir com a prova material da violência no corpo até o IML, que não está dentro da DEAN. Hoje não tem uma estrutura de IML dentro das delegacias. Hoje você não tem atendimento psicológico 24 horas, você não tem assistente social 24 horas na DEAN. Veja só como isso é terrível, como isso é brutal. Então, a ideia, e eu tenho dedicado meu mandato a isso, é unificar esses lugares de modo a que a gente possa diminuir a violência da denúncia. Porque quando a mulher chega a denunciar, o caminho para que essa denúncia seja efetivada também é muito brutal e faz com que muitas dessas mulheres desistam pelo caminho e aumente a subnotificação. Então, esse é um esforço que nós estamos empenhando, mas o que nós já entregamos de concreto é, além da criação da Ouvidoria da Mulher, da rede Acolha uma Mulher com essas profissionais, a gente está lançando agora também uma rede que chama Mães na Cidade, que é de doação de itens, tanto de alimento como de itens infantis, para mulheres que são assistidas pela Lei Maria da Penha.
Hoje nós temos 3 mil mulheres, em média, com medida protetiva no município de Goiânia. A Tenente Coronel Michela fez um levantamento, dessas 3 mil, 800 estão em situação de vulnerabilidade econômica também. Então, é um risco iminente dela voltar para o agressor a qualquer momento. O que a gente quer fazer? Fazendo essa campanha de solidariedade, a gente vai conseguir alimentar essas mulheres de tal modo que ela não se sinta obrigada a voltar com seu agressor para ter o que comer dentro de casa, para ter o que dar de comer para seus filhos. Então, é muito significativo que a gente faça isso nesse momento em que a pandemia recrudesceu e empobreceu as mulheres. A verdade é essa. Nós, mulheres, chefes de família, fomos as mais impactadas economicamente pela pandemia. Então, uma mulher empobrecida, com medida protetiva, sem conseguir trabalhar com seus filhos em casa, se a gente não entrar com uma assistência imediata para essa mulher, a chance dela se revitimizar num vínculo violento é muito grande. Então, nesse momento, agora, mês de maio, o que a gente já tem de construído e que já está em curso à disposição da sociedade goianiense são essas 3 iniciativas: a Ouvidoria da Mulher da Câmara, a Rede Acolha uma Mulher e a nossa campanha Mães na Cidade. Ok, muito obrigado, Ava. Certo, e ao longo dessas que a senhora vem falando, e já começou a responder a minha terceira pergunta, que eu quero perguntar à senhora o seguinte: como acontece a construção de um legislativo que enxerga as mulheres que são vítimas de violência? Olha, é muito desafiador, porque você pensa, nós somos 35 vereadores, desses 5 apenas são mulheres, e no geral, as meninas ali das 5, 4 são bastante conectadas com esse tema. Delas, a vereadora Sabrina, a vereadora Leia, que já estão no segundo mandato, elas apresentaram várias iniciativas nesse sentido no primeiro mandato, mas é porque é muito difícil mesmo, e a gente lida com uma questão que é a ausência de compreensão do poder público da importância desse debate, dessa agenda e dessa construção de política. Eu vou dar um exemplo recente. Eu montei um grupo de trabalho para estudar a pobreza menstrual, para ver no que a gente pode atuar. Por quê? Porque tem 4 projetos que foram derrubados, 3 foram engavetados e um foi vetado pelo executivo em relação a facilitar o acesso aos absorventes íntimos no município de Goiânia. O último que foi vetado pelo executivo e a gente não conseguiu derrubar o veto no plenário foi do projeto da doutora Cristina, que propunha a inclusão desse item absorvente íntimo na cesta básica. Ela foi bem sagaz de fazer isso, porque ela não colocou, a prefeitura tem que doar. Não, mas quando você inclui na cesta básica, você muda o parâmetro do que é básico e acaba fazendo a doação. E ainda assim, mesmo tendo usado essa manobra, que eu avalio como genial, nós não conseguimos, o projeto dela chegou no executivo, foi vetado, voltou para a Câmara e nós não conseguimos derrubar o veto. Por quê? Porque nenhum legislador, os vereadores, o prefeito, o Íris, o Rogério, isso de parte a parte assim, sabe o que é você deixar de ir para um trabalho e acabar sendo demitido porque você não tem absorvente. Você, Matheus, não sabe, você, João, não sabe, vocês não sabem. Então, a ausência de mulheres no legislativo é o que leva a gente a demorar tanto para emplacar matérias que são tão básicas, são da sobrevivência. As mulheres evadem da escola, porque as meninas evadem da escola porque elas não trabalham ainda, elas não têm dinheiro para comprar absorvente, e uma mulher que evade da escola, que não conclui a sua formação, ela já está empurrada para a subremuneração, ela já está empurrada para o trabalho precário. Então, é um ciclo que poderia ser evitado com uma política pública muito simples, que é a disponibilização desse item. E perguntem, nós já estamos na 4ª matéria
derrubada ou engavetada sobre o pretexto, sobre a prerrogativa de que ou é competência do executivo, a gente não tem que fazer, aí pergunta se o executivo faz, também não faz, ou de que onera despesa, então a gente também não pode fazer. Então, assim, é uma má vontade gigantesca para mudar o legislativo, para a gente conseguir ter um legislativo que seja de fato comprometido com a violência contra a mulher, que são violências estruturais, isso que eu estou narrando aqui também é uma forma de violência. A pobreza menstrual é uma forma estrutural de violência. Então, para a gente conseguir isso, a gente precisa ter mais mulheres nos espaços de poder, não tem outro caminho. Certíssimo, beleza. Obrigadão, Ava. João Vitor. Então, Ava, como você disse na hora que a senhora estava respondendo começando a responder essa terceira pergunta, você falou que, se eu não me engano, são 5 mulheres que estão lá dentro junto com a senhora, né? E aí, vem aí minha quarta pergunta. Uma maior representatividade feminina nas câmaras municipais poderia ajudar em que medidas de combate à violência de gênero, de alguma forma? Como que isso poderia te ajudar? Olha, isso vai bem ao encontro da minha resposta anterior, que é justamente a compreensão dos dilemas, dos desafios da existência de mulher nesse mundo que é muito violento, que tem a violência de gênero entre os seus pilares de formação. Só com mulheres legislando é que a gente consegue fazer com que essas coisas virem assunto de política, virem pauta da política pública e, consequentemente, a gente consiga avançar na legislação. Porque hoje eu preciso convencer cada um dos meus pares, os 30 homens lá, a entender que isso é prioridade, porque não passa no raio de prioridade deles, não passa. Muito pelo contrário, alguns não se importam, outros reproduzem, e eles nem sempre têm má vontade. Só que eles precisam ser convencidos. E nesse tempo em que a gente está convencendo, a gente podia estar caminhando muito lá na frente. Então, com certeza, se a gente tivesse uma Câmara paritária, não estou dizendo mais mulheres, uma Câmara paritária, uma Câmara que correspondesse à proporcionalidade de gênero da população brasileira, a gente teria dado conta de derrubar o veto ao projeto da doutora Cristina. A gente já teria dado conta de avançar em matéria de enfrentamento à violência estrutural contra mulheres no município de Goiânia. Mas a gente não tem. Então, é impressionante como a rotatividade, inclusive, de mulheres na Câmara é muito grande. A gente tinha quadros maravilhosos na legislatura passada, como a Priscila TJ, a doutora Cristina, a Tatiana Lemos, elas não foram reeleitas. Então, até para ter a continuidade da política, das 5 mulheres que tinha na legislatura passada, só 2 foram reeleitas, então nós somos 3 novatas, e geralmente é muito volátil. As pessoas cobram muito mais das mulheres e, por conta disso, é muito mais difícil que mulheres se reelejam. Você não tem esse histórico de mulheres com 3, 4 mandatos como você tem de homens, é muito mais raro. E aí a gente não consegue dar continuidade na agenda política, fazer com que projetos que estejam na pauta continuem na pauta até virarem política pública. Então, eleger mulheres é fundamental para que a gente não perca tanto tempo tendo que convencer os nossos pares que são homens de que as nossas questões são importantes. Muito obrigado. Matheus? Ô, Ava, é o seguinte, às vezes não, né? A pandemia começou em 2020 e tal, e já houveram vários projetos falando sobre feminicídio, né? Infelizmente. E quais medidas estão sendo tomadas para diminuir o número de feminicídio aqui na capital, por exemplo? Eu mencionei algumas. O feminicídio, ele depende, além dos equipamentos públicos funcionando, a gente precisa muito encorajar essas mulheres a romper esses vínculos. Nós temos uma romantização do casamento e eu não julgo, assim, as pessoas querem viver isso, né? Querem viver esse sonho. Uma boa parte das pessoas, principalmente as mulheres. As mulheres são, desde que nascem, ensinadas a que esse seja o nosso maior sonho. Enquanto os homens não. O maior sonho dos homens é a realização profissional, é comprar um puta carro e tal. Então, porque nós somos ensinadas a amar o casamento mais do que os homens, nós também aguentamos muito mais do que os homens para manter um casamento. Ah, o que isso tem a ver com feminicídio? Tudo. Porque nenhuma mulher, raríssimas exceções, mas na média, nenhuma mulher está casada com Dom Juan
e de repente acorda sendo espancada. Não. Ele vai dando sinais de violência, que a gente chama de ciclo da violência, logo, geralmente, nos casamentos. Você não tem um casamento de 30 anos que começou a ficar violento aos 20 anos. Não. Geralmente é nos primeiros meses, é assim que casou. Ele começa a dar sinais de violência. E essa mulher que foi, desde que nasceu, ensinada a sonhar com aquilo, ela pensa, eu não vou estragar o meu sonho, eu não vou destruir meu relacionamento. Ela acha que ela está destruindo o relacionamento por romper. E ela sempre acha que está cedo demais. Ah, ele só me xingou aqui de burra, de gorda, de histérica. Não, não vou terminar um casamento por causa disso. Ah, não, ele só quebrou meu celular, que ele estava nervoso. Eu não vou terminar um casamento só por causa disso. E aí toda medida vai sendo alargada. Todo delito vai ficando pequeno diante de uma medida alargada, até que essas histórias podem terminar com feminicídio. Recentemente, no último domingo, por exemplo, o Fantástico mostrou o caso de um promotor de justiça que matou a mulher de uma forma super macabra, só que antes de matá-la, ele fez o que muitos homens violentos fazem, que é isolá-la. Ele não batia nela, mas ele foi fazendo com que ela rompesse todos os vínculos que ela tinha, primeiro com as amigas, depois com a família dela, até que chegou um ponto que ela não podia conversar nem com a família dele. Ele não deixava ela sozinha com a mãe dele, com o pai dele, com a família dela já era, mas nem com a família dele. Então essa mulher estava completamente isolada e vulnerável. Então esses traços de violência, as mulheres precisam aprender a identificar e saber que não, eles não são pequenos e que muito provavelmente eles não vão parar por aí. Nunca para só num burra estúpida, nunca para só num celular quebrado, nunca para só num chacoalhão pegando forte no braço. A tendência é que essas violências se avolumem. E cada vez que a mulher perdoa, essa violência volta pior. E o desfecho é o feminicídio. Quando a gente vai, e eu estou pesquisando isso, o perfil das vítimas, a gente pega o histórico da vítima antes dela ter sido morta. Todas elas já tentaram separar, não conseguiram, se sentiram culpadas e voltaram para aquele relacionamento. Então, eu fiz toda essa fala para dizer que nós temos boas políticas públicas funcionando no município de Goiânia, apesar de ser, infelizmente, um dos municípios mais violentos para mulheres. Nós temos Delegacia da Mulher, 2, nós temos a Patrulha Maria da Penha, como eu disse, nós temos uma defensoria pública espetacular, com o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa Especializado, Núcleo Especializado em Defesa da Mulher. Nós temos tudo isso. Só que a gente não tem o entendimento social de que essa mulher precisa romper esse relacionamento. Nossa cidade é muito conservadora. Nossa cidade, por incrível que pareça, em 2021, ainda acha estranho, culpa e responsabiliza mulheres que fazem opção pelo divórcio. Então, nós temos que avançar nesse entendimento social para a gente conseguir, lá na ponta, salvar a vida dessas mulheres. E é claro, a gente tem que aprimorar os equipamentos que existem. As delegacias da mulher, por exemplo, na da Noroeste não tem psicólogo. Aqui na DEAN, na primeira DEAN, tem psicólogo, mas não tem psicólogo no plantão, não tem psicóloga sábado e domingo, que é justamente onde ocorrem o maior número de ocorrências de violência. A doutora Paula Meloche falou isso para mim, eu preciso de plantonista na psicologia, eu preciso de plantonista na assistência social no fim de semana, porque é onde o bicho pega, o cara enche a cara, a mulher vai na casa da mãe, ele acha ruim, briga, parará. Então, assim, vejam como apenas a presença de alguns profissionais especializados nesse assunto dentro das delegacias da mulher, por exemplo, já mudaria vidas. Então, a gente tem bons equipamentos, mas eles precisam ser aprimorados e, sobretudo, o debate franco e aberto e sem tabu precisa ser feito. Com certeza, com certeza. Sim, mas eu queria te pedir que encorajassem, porque essa nossa matéria vai ser publicada em um site da universidade, eu não sei se a nossa produção te informou, mas no caso, queria que você encorajasse as mulheres que estão nos assistindo para não se calarem, não se calarem, não se acovardarem, não fugirem, né, de denunciar os agressores. Olha, mulheres, tudo que a gente
precisa, quando está em um relacionamento abusivo, em um relacionamento violento, é saber que existe vida fora desse relacionamento. Esse homem não será o último homem que vai te amar na sua vida e, com certeza, a forma com que ele tem demonstrado amor não é sobre amor, é sobre poder, é sobre posse. Então, não se sinta culpada por estar no alvo de um homem violento. Você não provocou, você não falou de mais ou de menos, você não se vestiu de forma que tenha e tirado ele do sério. A culpa não é sua em hipótese alguma. E você não está sozinha. Por mais que alguém, ou até ele mesmo, diga que você é burra, diga que você é louca, que as coisas não são assim, nós estamos aqui, nós acreditamos em você. Acredite que você não está sozinha e rompa com esse relacionamento. Você não precisa se mutilar para caber em uma história que pode ter um fim trágico. Muito pelo contrário, você pode ser inteira para si mesma e para o mundo em um relacionamento saudável ao lado de pessoas que respeitam seu corpo, sua mente e sua individualidade. Se você tiver em dúvida sobre isso, procure a gente, me procure nas redes sociais, procure a ouvidoria da Mulher da Câmara, que a gente vai conversar com você, a gente vai juntas até o final, porque tudo que nós tem é nós. Muito obrigado, Ava, por essa fala. Acho que vai encorajar muitas mulheres que lêem a nossa matéria e vê esse vídeo. E eu quero agradecer a sua presença. Acho que vai agregar muito a nossa matéria, vai ajudar muito uma fala igual a sua, empoderada. Então, eu quero agradecer muito a senhora por ter participado da nossa matéria e estar nos ajudando. Matheus, tem alguma coisa? Rapaz, e descer a lenha nesses camaradas que quer agredir as mulheres, velho. Gente, é isso. E quando vocês quiserem, meu gabinete está aberto. E se vocês quiserem, em um outro momento, também conversar com as meninas da Ouvidoria da Mulher, fiquem à vontade, tá bom? É só falar comigo que eu organizo com elas. Muito obrigado. A senhora é top, viu? Um bom dia para a senhora. Valeu, gente. Deus. Bom trabalho, bom fim de semana. Tchau. Com A Deus. senhora Tchau, tchau. também. Tchau, tchau. Muito Valeu. obrigado. Com Deus. Amém.